Boa noite, Oswaldo. Fala, Fábio. Boa noite. Boa noite a todos. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos aí para mais um Evangelho segundo o Espiritismo aqui. Sim. Bem, vamos lá. Vamos começar com o nosso conto de paz. Vamos abrir aqui o acaso. Vamos aqui. O espelho da vida. Mensagem 271. O espelho da vida. O que você acha de bom nos outros está também em você. Os defeitos que você acha nos outros são os seus defeitos também. Afinal, para reconhecer algo, você tem que reconhecê-lo. As potencialidades que você vê nos outros são possíveis também para você. A beleza que você vê ao seu redor é a sua beleza. O mundo ao seu redor é um reflexo, um espelho que mostra quem você é. Para mudar seu mundo, você precisa mudar a si mesmo. Culpar e reclamar se tornará as coisas piores. As coisas com que você se importa são sua responsabilidade. O que você vê nos outros lhe mostra você mesmo. Veja o melhor nos outros e você será uma pessoa melhor. Doe aos outros e estará doando a si mesmo. Aprecie a beleza e você será belo. Admire a criatividade e você será criativo. Ame e você será amado. Procure compreender e será compreendido. Ouça e sua voz será ouvida. Ensine e você aprenderá. Mostre ao espelho sua melhor face e você ficará feliz com o que ele vai lhe mostrar. Bom, aqui é a mensagem que fala da nossa velha causa e efeito, né? Tudo que a gente provoca, tudo que a gente vê no outro, retorna pra gente, né? Então, se a gente vê coisas boas, se a gente vê coisas bonitas, né? É sinal que a gente tá indo pro caminho certo, né? Quando a gente começa a reparar muito nos defeitos das pessoas, começa a reparar muito no mundo errado que a gente vive, a forma errada que a gente tá, né? Provavelmente algo daquilo que a gente está vendo está dentro da gente, né? É mais ou menos isso que a gente entende sobre essa mensagem, né, Oswaldo? É interessante isso que você falou, porque eu anotei aqui, né? Coloquei como para a gente debater. A forma que nós vemos os outros é a forma que nós estamos encarando a vida, né? Como diz, é reflexo. Mas o que a gente vê é, na verdade, o que a gente está vivendo, né? Ou como a gente, na verdade, pensa. É que ele diz, né? Não olhar defeito dos outros, porque normalmente os defeitos dos outros são os defeitos que estão em nós. Aí ele começa a falar, né, de enxergar a vida de uma forma diferente, né? Aí nós precisamos, na verdade, isso. A cada dia a gente percebe que os estudos, né? Eu falo assim, eu tenho estudado bastante o que alguns cientistas, né, a neurociência, a ciência de uma forma geral estudando a mente, ela está evoluindo, né? Ela está saindo daquela ideia que se tinha antigamente, né? A gente falou outro dia do estudo do material e do estudo mais do espiritual. Eu tenho falado para as pessoas bastante, né? Aquela Nete Guimarães, sempre vou falar, porque as pessoas podem procurar na internet. Ela tem palestras muito antigas, né, do tempo que ela começou, e hoje ela está partindo para a neurociência. Mas o que é bastante interessante aqui é que algumas coisas que estão aqui é aquela oração de São Francisco de Assis, né? Amar para ser amado, né? Dando que se recebe, perdoar para ser perdoado, né? Não sei se todo mundo conhece a oração de São Francisco de Assis, né? Mas ele, né, é uma pessoa que viveu bem depois de Jesus, que era também uma pessoa de muito dinheiro e que abandonou a sua riqueza para praticamente seguir o Cristo numa outra época, mas com o mesmo entendimento. E, na verdade, quando a gente pega e a gente já estudou, né, a gente passou
por vários estudos, né, a gente continua estudando o Evangelho, que a gente sempre fala, o que é o Evangelho? São os ensinamentos de Jesus trazido para o nosso dia a dia, mas entendendo o que ele quis dizer para que a gente saiba o que precisa fazer. A gente tem, né? A gente passou por essa última semana aí, Semana Santa, para muitos, né? Um momento que se pensa em Jesus. Eu acho que assim a semana bastante triste que existe na história de Jesus, né? Acabou-se também, lógico que acho que para a Igreja Católica, para aqueles que são seguidores católicos, ainda segue um pouquinho, mas eu falo assim, quando eu era pequeno, né, quando eu era criança ali, eu percebia bastante forte isso, né? Aí até eu estava conversando com o meu chefe na semana passada e a gente tá falando, né? Não pode brincar, não podia cantar, não podia ouvir música, cobriam até as imagens de santos, a gente ficava ali sem poder quase fazer nada. Eu lembro bastante, assim, uma das minhas lembranças dessa infância. Eu lembro que eu na rua, a rua bastante deserta. Normalmente Sexta-feira Santa faz um dia de meio nublado, meio de garoa, um pouco de frio, e eu falo para mim que para mim era assustador, né? Eu era bastante que eu não entendia ainda muito, estava buscando as informações, principalmente sobre entendimento de Deus, sobre entendimento de religião, e era um momento de bastante criança, a gente não tinha muito, né, recurso que nem a gente tem hoje de celular, de ficar entretido no celular, a gente não tinha televisão, a única coisa que a gente tinha era um rádio, e esse rádio nesse dia não era ligado, as mães, os pais não deixavam as crianças ficar na rua jogando bola, né? Então não tinha nenhuma atividade para fazer. Então acabava sendo um momento de reflexão, né? De separar e começar a pensar. E a gente era criado nesse ambiente, apesar de eu falo assim, a minha mãe era católica, não de praticante da católica de ir na igreja, mas vinda de uma família católica. Meu pai, já mais espiritualista, mais espírita, né? Então a gente tinha dois entendimentos, ainda bastante pequeno pela idade, mas que levava a gente a refletir. Então, para mim, era um dia bastante difícil e você acabava vivendo aquilo, né? Independente de você não seguir a religião, de não estar dentro da religião, as pessoas, a gente fala assim, a maioria era católico, né? Ainda acho que continua sendo, diminuiu um pouco, mas você acaba vivenciando aquilo e não sabe por que está fazendo. E eu falo depois de já mais de 18 anos, a gente saiu num feriado, acabou indo para a praia e era uma sexta-feira santa. Eu me lembro de jogando bola, correndo lá, e depois que eu me dei conta de que eu não estava quieto num canto vivendo aquela sexta-feira santa. E para mim foi assim um alívio, né? Que eu falei, nossa, não aconteceu nada, Deus não me castigou, né? Não fez nada, não jogou um raio em mim. E ali a gente começa, né, a fazer essa reflexão. E a gente vai perceber hoje, né, a gente falando de Jesus, falando desse evangelho, ele tira da gente isso, né? E nós vamos perceber que nós somos reflexo daquilo que nós aprendemos, né? E algumas coisas ensinadas para a gente em uma certa idade, a gente acaba levando e fazendo sem saber por que faz. Então, a gente percebe que, eu falei assim, oração de São Francisco, estudamos Jesus, e a gente fala assim, o que Jesus ensinou para a gente? Né? Eu acho bastante interessante o ensinamento de Jesus, porque nós aprendemos de forma diferente. Nós esperamos que os outros façam para nós, para daí nós retribuirmos. E ao mesmo tempo, se as pessoas fazem coisas ruins para a gente acaba querendo retribuir, né, que é o que as pessoas usavam antigamente, pagar na mesma moeda. Jesus ele fala de forma diferente, né? Ele fala, ele até ele usa aquilo, né?
Para aqueles que têm olhos de ver, para aqueles que têm ouvidos de ouvir. Então ele fala para a pessoa que quer aprender. E nós percebemos muitas vezes que nós não queremos aprender. Falo, a gente vai à igreja e continua fazendo as mesmas coisas erradas. Eu falo de uma grande maioria. E a gente já falou várias vezes aqui, a gente vai na igreja por desencargo de consciência, mas a gente não segue, ou a gente nem aprende, né? Porque a gente percebe assim, eu falo, por nós, né, depois do entendimento do Espiritismo, a gente vai no Espiritismo e a gente vai buscar uma informação para começar a agir. A gente faz essa aula aqui, né, a gente trata o estudo do Evangelho de Jesus como um estudo de melhoria interior, né? De tentar aprender e entender o que a gente está fazendo de errado. E se a gente está querendo aprender, Jesus, ele usa isso, né? Ele fala para a gente. Ele não fala para aquele que não vai na igreja, ele não fala para aquele que não segue, ele fala para aquele que quer segui-lo e que quer aprender. Então ele fala assim, perdoe para ser perdoado. Ame para ser amado. E na verdade está falando isso aqui, né? O espelho, o reflexo que a gente vê nos outros. A gente espera, normalmente, vendo defeito no outro, a gente espera que o outro se modifique. E Jesus ensina diferente. Fala, não, você está aprendendo? Faça você. Modifique você. Ah, mas e o outro? O outro no tempo dele, é um problema dele. Se a gente conseguir fazer, por isso que a gente fala assim, a gente traz da infância, a gente traz da nossa vida os aprendizados que nós tivemos. Muitas das vezes, a gente não aprendeu porque nos ensinaram, falaram. A gente aprendeu porque viu pessoas fazerem, né? As pessoas dizem, né, que as crianças aprendem mais pelo exemplo do que pelo ensinamento. E é bastante difícil hoje, por exemplo, numa escola, os professores ensinarem uma coisa e chegarem em casa, os pais estarem fazendo diferente e ele querer copiar o pai e a mãe ao invés de aprender o que o professor está falando. Porque ele tem como modelo, né, e guia os pais, muitas das vezes. Um irmão mais velho, um parente que ele tem mais afinidade, mas aprende mais pelo exemplo do que pelas palavras. E nós também aprendemos ao longo do tempo mais pelo que nós vimos do que pelo que foi falado. Então é muito difícil para nós, assim, eu vou perdoar porque Jesus ensinou que é bom perdoar, é melhor para mim e eu me livro disso. Não, eu não vou perdoar porque foi a pessoa que fez. Foi o outro que, e a gente fica esperando consertar o outro, ou que o outro aprenda o que eu não estou aprendendo. A gente percebe isso, né? A gente até brincava, às vezes a gente brinca, a pessoa vai no centro espírita, que é o que a gente segue, e lá tem um sermão, lá tem um evangelho, e lá está falando alguma coisa, e lá está falando de alguém, e o que a gente faz? Ao invés de pegar o ensinamento para a gente fala, mas imagine se fulano, pessoa, não sei quem, tivesse ouvindo isso. Caberia certinho para ele. Ou seja, a gente acha as pessoas defeituosas que deveriam estar aprendendo o evangelho, mas eu não quero aprender, ou eu estou achando e entendendo que eu sou bom. Então, assim, no entendimento de Jesus, aquele que está ouvindo é o primeiro que deve se reformar. E a gente quer reformar o outro. Então ele está dizendo assim, qual é o ensinamento? Ame para ser amado, perdoe para ser perdoado, doe para receber alguma coisa, né? E a gente faz sempre, na verdade, ao contrário. Mas a gente percebe o quê? O que a gente está querendo, da mesma forma que foi falado aqui, o espelho é o reflexo da vida, né? O espelho da vida. Nós estamos olhando no espelho, ou
no outro aquilo que é defeito meu, mas que eu não tenho a coragem de falar não, eu preciso aprender, eu estou errado, né? A gente ouviu, né? Eu não tenho certeza, vou falar assim com clareza, mas eu já vi umas passagens que as pessoas estão atribuindo ao Papa Francisco com relação a esse jejum, né, que acontece na Semana Santa. Ele fala, ao invés de fazer jejum de carne, ou seja lá do que for, fazer um jejum de sentimento, né? Do que falar, ao invés de... E a gente tem visto tanto nas redes sociais como nas falas das pessoas no dia a dia, as pessoas preferem não fazer esse jejum de alimento, mas de sentimento e de entendimento, né? Vamos modificar, então, ao invés de deixar de comer alguma coisa, eu vou deixar de fazer algo que possa estar atrapalhando alguém, né? Então, mais ou menos, ele cabe, eu acho bastante, eu falo assim, esse espelho de vida, eu sei que ele já caiu em outras vezes, mas o contexto de hoje, ele modifica um pouco, né? A gente saindo dessa Semana Santa, a gente saindo dessa Páscoa, né? Que a turma fala que é renascimento, né? A Páscoa é o ressurgir, o renovar, o começar, que a gente consiga, né? Através desse Gotas de Paz, o primeiro, logo em seguida, da Semana Santa e dessa Páscoa, que a gente consiga entender isso, né? Que a gente comece a perceber isso, que a gente comece a olhar de forma diferente para aquilo que a gente enxerga nos outros, né? Olhar esse irmão que é um espelho nosso e olhar o que eu acho de defeito nele e vou utilizar para mim. Eu vou começar a fazer de forma diferente. Eu vou perdoar primeiro, eu vou doar primeiro, eu vou amar primeiro, né? Não como competição, mas o primeiro que precisa, na verdade, fazer isso sou eu, né? Ele fala, ver mais beleza, não culpar e reclamar, né? Que é a primeira, eu acho que assim, o Espiritismo, o próprio Jesus, ele fala de alguma forma um pouco velada, mas ele fala, né? Que o reclamar demonstra que eu não concordo com Deus. O reclamar demonstra que é algo que me insatisfaz ou que é algo que eu faço e que deveria mudar. Ao invés de reclamar e culpar alguém, fala, não, eu preciso, né? O culpado sou eu, fazer de forma diferente esse entendimento, né? Então, assim, eu acho que esse Gotas de Paz hoje, ele reflete muito bem. E eu falei, para quem puder, a oração de São Francisco, ele fala assim, né? Que eu possa amar mais do que ser amado, perdoar do que ser perdoado, né? E tem várias outras coisas ali. Ela caiu um pouco em desuso, né? A oração de São Francisco, mas muitas pessoas tinham como uma oração mesmo de aprendizado, de entendimento dos ensinamentos de Jesus, né? Então, esse reflexo, esse espelho, que a gente olhe o nosso espelho, o nosso irmão, e que a gente aprenda, né? E que tire da nossa vida essas coisas que nos atrapalham. Sim. Vamos iniciar com as preces, então, Zô? Sim. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando aos espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos dando início ao nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai
nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá para a nossa pergunta do internauta. Sim. Duas palavras, Oswaldo: sentimento e emoções. É a mesma coisa? O que significa essas duas palavras? Qual que é a diferença delas? Onde elas se encontram? O que significa isso? É bastante interessante. A gente fez na semana passada, né? A gente falou sobre. Foi perguntado para nós sobre inteligência emocional, né? A inteligência para lidar com as nossas emoções. A psicologia, né? E as pessoas que. Os terapeutas, as pessoas que estudam, às vezes a gente usa muito, quase que como sinônimo, as palavras emoção e sentimento, praticamente dizendo que elas são, né, as mesmas coisas. E a gente fala muito de emoção, me emocionei, estou emocionado, né, quando a gente vê algo, ai, senti tanto tal coisa, isso, aquilo, e às vezes elas parecem quase que elas acabam se misturando e confundindo, né? Eles falam que a origem da palavra emoção, ela vem de latim, de emotion, ou de emovere, ou seja, de mover para fora, né? De movimentar, de trazer algo de dentro para o exterior, né? Então é mais ou menos isso. Mas o que seria a emoção, né? Ela seria uma reação que uma pessoa vivencia em resposta a algo que aconteceu, né? A gente fala assim, como assim? Alguém vem e me conta uma coisa boa. E qual é a emoção? Eu fico alegre. Alguém me trouxe uma notícia, contou algo que traz para mim uma emoção. Emoção qual? Alegria. Ah, eu estava entrando ali numa mata e dei de cara com um leão, com uma onça, com uma cobra, né? Era uma situação aparentemente ameaçadora. E falou: o que que acontece? Eu tenho uma outra emoção, que é o medo. Então isso é emoção, algo com que eu deparo na situação do dia a dia da minha vida, várias situações, e ela me traz uma reação. Normalmente eles falam que essa reação é física, é mais do corpo, né? A alegria, né? O olho brilha, o rosto fica bonito, a boca abre, o sorriso aparece, a voz fica melhor, fala-se mais alto, com mais alegria. Essa é o que aconteceu quando me contaram uma notícia boa. O organismo reage quando eu passo por uma situação, como a gente falou, ameaçadora, de medo, né? Então, assim, né, a ciência até estuda isso, os psicólogos falam que, ao passar por isso, o meu cérebro, ele já tem ali dentro dele o que é que eu preciso fazer. Então, ele reage de acordo com o que eu preciso. Na situação, como ele fala assim, de alegria, o organismo é contaminado, é jogado ali substâncias químicas, como a gente falou, a serotonina, né, a endorfina, aquela coisa que faz o meu organismo ser contagiado e me trazer alegria. E com relação ao medo, né, aquela situação mais difícil, ele também se prepara para uma reação. Eu
preciso reagir. Então, o que eu reajo é a emoção. Como o meu corpo demonstra é a emoção. Então, no caso do medo, o que eu preciso fazer? Normalmente, a gente é preparado para, eles falam assim, ele paralisa algumas coisas do corpo, né? Eles falam assim, a pessoa quando fica com medo, ela fica branca, né? Ela perde a cor do rosto. Quem estudou já fala assim, o sangue que estava irrigando aquela parte, ele é levado para uma outra parte do corpo, né? Ele fala assim, algumas pessoas falam assim, fazem cocô, né? De medo de alguma coisa. Por quê? Porque é paralisado, é tirado daquela função do intestino também, a parte sanguínea, para jogar, ele fala, para os membros maiores do corpo, principalmente para os braços e para as pernas. Ou para lutar, ou para correr. É a reação que o organismo tem para se defender, né? Tanto numa emoção quanto na outra. E assim são, né? Raiva, ódio, o medo, a alegria, a tristeza são, eles chamam de emoções básicas. E aí ele fala assim, o que seria o sentimento? O sentimento seria a reação que eu tenho depois que isso aconteceu. Seria como instinto e raciocínio, instinto e razão. O instinto seria a emoção que me leva a ter que tomar uma atitude naquele momento, ou ela é reagido no corpo, e o sentimento seria o que é que eu vou fazer com aquilo que aconteceu naquele momento. Mas eles falam, não dá para você, não, na verdade, por isso que é uma emoção e uma reação, ela tem que ser rápida, principalmente na parte do medo ou da situação ameaçadora. Você não pode pensar, será que o leão, né, vai me atacar? Será que o leão é bonzinho? Mas ele não vai. Se eu ficar pensando, eu falo, já era. Estou atravessando a linha do trem e o trem vem vindo, né? Eu tomo um susto que o trem vem vindo. Mas ele fala assim, mas será que ele acerta? Será que dá tempo? Será que eu corro para a direita ou para a esquerda? Ele fala assim, não dá tempo. Então, a emoção é a reação rápida do organismo para uma tomada de decisão. E o sentimento? O sentimento é praticamente pós-acontecido. Como que eu lido, na verdade, com essa situação, né? De emoção e na verdade, o do sentir. Resposta da emoção, né? É o sentimento. O problema seria isso, né? Que nem as pessoas falam. A emoção, ela é muito rápida. Ela não é para durar muito tempo. Exemplo, né? A pessoa fala assim, eu ganhei o maior prêmio da loteria esportiva. Qual é a ideia para uma pessoa que ganharia um prêmio, vamos dizer, em dinheiro, numa loteria esportiva? A ideia é que fique feliz. A ideia é que pule de alegria, que salte, que fique horas ali, né? Sentindo a emoção que aquilo trouxe. Né? A emoção reagiu, feliz, eu gritei. Até quando vai essa emoção? Nós vamos perceber que ela não pode durar muito. Né? Até, por exemplo, eu ganhei o prêmio, estou super feliz. Mas logo em seguida chega uma notícia triste. Uma pessoa bastante conhecida, uma pessoa que eu quero muito bem, faleceu ou passou por um problema. Qual é a ideia? A ideia é que eu já reaja logo em seguida a essa nova situação. Né? Então, fica um sentimento. O que eu senti com aquilo que a emoção provocou. A gente falou, né, na semana passada, inteligência emocional. Eu não posso ficar com medo, passado aquilo que já tinha acontecido, né, do susto ou da alegria, eu não vou segurar isso por muito tempo. Né? Então, a minha reação após isso, como eu vou fazer com isso, é que é o sentimento que a gente fala, né? Ele fica bastante
próximo um do outro. O que é sentimento, o que é emoção. Mas primeiro a emoção é aquilo que a minha reação primeira, né? A minha primeira reação foi sentir alegria com a notícia, ficar triste com outra notícia, ficar com medo com uma situação. O sentimento, o que que eu faço depois com isso? A gente tinha falado, né, semana passada, quando eu falei da inteligência emocional. A inteligência emocional é a inteligência que eu tenho que ter para saber o que fazer com as situações da vida, com as emoções que me pegaram de surpresa. E aí a gente percebe que a gente não tem habilidade para lidar com isso, né? Como a gente falou, tudo o que acontece na nossa vida, eu tinha acabado de falar, né, instantes atrás do Gota de Paz, ele cabe também no que está, né, no que a gente está falando agora, né? A gente fala assim, inteligência emocional. Por que que eu tenho medo do leão? Por que que uma notícia aparentemente triste faz uma, né, dá uma reação no meu organismo, uma outra de alegria? É de acordo com aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. Algumas coisas até de outra vida. Mas assim, como a gente foi criado desde pequeno, as coisas que foram faladas com relação a algumas coisas vai me trazer uma reação diferente a uma emoção vivida. E nós vamos perceber que a emoção vai ter muito a ver, muitas delas, com o que eu aprendi, ou como me foi ensinado a reagir, né? Uma família que tudo que acontece, eu tenho que reagir numa briga, qualquer coisa que faço para mim, eu tenho que brigar. Se eu for ensinado, talvez, desde pequeno, que eu devo, né? Eu falo porque eu vivi isso, né? Foi difícil para mim, eu sofri bastante na escola, né? Hoje a turma fala de bullying, porque eu não reagia, eu não brigava. Meu pai falava para não brigar. Então alguém falava alguma coisa para mim, me ofendia, eu às vezes ficava, na maioria das vezes eu ficava quieto, me escondia, ou não falava nada, ou, como disse, segurava aquela emoção ali de não reagir. Isso demorou muito tempo para eu reagir, porque eu percebia que em algumas situações eu precisava reagir. Não de brigar, talvez, não de bater, mas de reagir, de não deixar aquilo acontecer. Então a gente percebe que, dependendo da forma como a gente aprendeu, dependendo da forma que me foi ensinado, eu posso ter uma reação diferente. Porque eu fui treinado a reagir em algumas coisas e não fui treinado a outras coisas. Então, o que a gente percebe? Que muitas dessas reações ou das emoções que nos chegam, a gente não sabe o que fazer. E aí, quem reage é o organismo e a gente fica ali, às vezes, não toma uma decisão por não saber o que fazer. E aí, isso faz mal. Ou eu reajo de uma forma bastante, né? Eu tenho que reagir, reajo com raiva, faço alguma coisa que depois eu me arrependo. Porque naquele instinto, naquela rapidez de demonstrar, de dar uma resposta muito rápida, eu passei a, como diz, faço algo que não, depois eu vou me arrepender. Não devia ter feito dessa forma, deveria. Então a gente fala assim: o que a gente vai ter que fazer? Em alguns momentos de emoções, por exemplo, de medo, eu tenho que reagir. Reagir para fugir, para correr, para tomar uma decisão. Mas uma reação a uma agressão, eu não preciso, como diz, partir para a ignorância, para uma briga. Aí eu preciso sentir e entender como que eu vou reagir. Ou como que é melhor reagir. Aí a gente fala assim, é a forma que eu aprendi. E nós vamos perceber que nós aprendemos de forma errada desde pequeno. Nós fomos moldados o que nós somos hoje com aquilo que nós fizemos ao longo da nossa vida e as reações são de acordo com isso. O que a gente precisa? Que foi falado
no inteligência emocional. É ter inteligência para entender essa emoção, para entender esse sentimento que veio com a emoção, para eu fazer alguma coisa, para eu não deixar aquilo me incomodar. E às vezes a gente não faz nada, a emoção toma conta, e ali eu fico por horas, por dias, né, por sei lá por quanto tempo, e não resolvo, na verdade, a situação. Então, quando a gente falou semana passada em inteligência emocional, naquilo que foi perguntado, e se o Espiritismo falava de inteligência emocional, ele falou do conhece-te a ti mesmo, de reforma íntima. Então, nós nos moldamos ao longo de um tempo, reagindo de forma diferente, reagindo às vezes de forma instintiva, não conhecendo, na verdade, o que nós somos. Muitas pessoas falam, né? Eu não sei o que eu sou capaz se acontecer tal coisa na minha vida. Ele já está dizendo que ele pode reagir de uma forma bastante bruta ou difícil, porque ele não se conhece. Eu não sei o que eu sou capaz se alguém mexer com meu filho. Eu não sei o que eu sou capaz se alguém fizer tal coisa. Então eu já estou dizendo para mim mesmo que eu não sei como que eu vou reagir. E é difícil, às vezes, a gente falar assim, eu não saber como reagir. Eu deveria saber. E assim nós somos pegos de surpresa, em muitas coisas que nos acontecem, e aí a gente sofre demais. Porque a gente sente de forma diferente. Porque a emoção me abala, me mexe com a minha vida e eu não sei o que fazer. Então, eu falo assim, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quem eu sou. Essa é o conhece-te a ti mesmo. O que eu preciso fazer? Me reformar, me modificar. O Evangelho pede isso, o Evangelho pede isso. Jesus era um psicólogo? Sim. Ele sabia que essas emoções me faziam mal, que o guardar um ressentimento, uma mágoa, um ódio dentro pode me trazer consequências muito ruins, que o perdoar é a melhor coisa, não o perdoar a gente falou, de dar a liberdade do outro fazer o que quiser, mas o perdoar de tirar um sentimento que eu fico remoendo durante muito tempo e não sei como que faz, que fica me machucando, que fica me fazendo mal, que me traz doença, que mexe com a parte interna do meu organismo a cada vez que eu penso, né? Eu passei por uma emoção, né? E aí eu lembro dela todo dia e sofro. Eu remoo aquela emoção, aquele sentimento toda vez. Eu deixo ela ficar gravado e vou lá buscar em alguns momentos e passo pela mesma situação que passei da outra vez e não resolvo. Então eu falo assim, o que seria perdoar? Seria tirar isso, tirar o lixo, tirar aquilo que está fazendo mal de dentro. Então eu falo assim, eu preciso saber como eu sinto as coisas. Quando me chega uma notícia na emoção, o que eu devo fazer? Como é que eu tenho reagido? E aí a gente já tinha falado, né? Busca por ajuda, seja da religião, seja de um profissional, né? De ciência, psicólogo, psiquiatra, de alguém que conversa, mas eu preciso me conhecer. Eu preciso estar, né? A gente pode reagir, sim, mas a gente não pode fazer isso sempre. Eu posso saber, olha, cada vez que eu reajo assim, eu sinto que me faz mal, que me prejudica, que me preocupa. Então eu tenho que modificar isso para fazer bem para mim mesmo. Porque está me envenenando, está me fazendo mal. E a gente falou, né, que essa neurociência, que esse estudo que está acontecendo, ele fala que algumas emoções, o estresse mesmo, ele faz muito mal para a gente. A gente envenena o organismo. Da mesma forma que a gente joga, quando a alegria, a gente joga substâncias boas no organismo, com a mágoa, ressentimento, ódio, raiva, eu jogo veneno no meu organismo. Eu transformo substâncias dentro do organismo para reagir que me faz mal. Então, em algumas situações eu preciso reagir para fugir, para não acontecer algo de pior, mas no dia a dia eu preciso ter menos estresse, menos raiva, menos ódio, usar o perdão, usar os ensinamentos de Jesus
para me modificar, para me fazer bem. Então a gente precisa entender, você mesmo fala bastante, né? Que é aquela coisa do tomar veneno esperando que o outro morra, né? Acho que é mais ou menos isso que É, se fala. guardar raiva é você tomar veneno esperando que o outro morra. Então, eu falo, então já está claro que ele fala assim, a raiva me envenena. Não faz mal para o outro, faz mal para mim. E quantas vezes nós estamos nos envenenando com situações do dia a dia por não controlar uma emoção, por não saber o que está acontecendo naquele momento, né? E aí a gente vai ver por que será que acontece algumas coisas na minha vida, por eu não gerir as minhas emoções, né? Então a gente está com ideia, a gente tem falado, a gente tem trazido a cada live um tema disso relacionado sim com as perguntas que as pessoas nos fazem, mas dando um entendimento sequencial, né? A gente falou de reforma íntima, a gente falou de conhece-te a ti mesmo, a gente falou dessa inteligência emocional, né? A gente falou mais ou menos do perdão, a gente vem vindo trazendo, mesmo a gente já tendo estudado, a cada vez a gente traz ressentimento, raiva. Para quê? Para que a gente comece a perceber que isso faz mal. Perceber que evangelho, o perdão de Jesus é essa modificação interior, esse conhece a ti mesmo, essa reforma íntima, de algo que está fazendo mal para mim. Então eu preciso saber como eu me sinto, eu preciso saber lidar com o meu sentimento. Não deixar as emoções desequilibrarem o meu organismo a ponto de eu adoecer, a ponto de fazer mal para mim. Buscar situações que levem para dentro de mim coisas boas para curar o meu organismo, que nós temos a capacidade, né? Eu falei para você, eu mandei um vídeo para você, eu estava assistindo esses dias, é relacionado a isso. Um biólogo, uma pessoa que estuda, ele falou até de células tronco, de coisas, e ele foi perceber que o cérebro comanda o corpo, que a gente tem esse poder controlando essas emoções, modificando o sentimento e o pensamento, que o estresse faz mal, que o não perdão faz mal, como a gente lidar. E a gente vai ao longo, a gente fala assim, das aulas, das lives, trazendo, indicando, mostrando. Mas com relação à emoção e sentimento, a gente precisa saber como elas são em nós, saber o que sentir, como sentir, por quê, o que eu estou fazendo, como que eu estou reagindo. Então, mais ou menos é isso, né? A gente vai ainda ter oportunidade de trazer mais, mas por hoje é isso. Isso aí. Vamos para o nosso evangelho, então. A gente vai terminar o capítulo 24 hoje, né? Sim, Carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Vamos lá, vou ler os dois primeiros parágrafos, que é a passagem bíblica, depois você faz a explicação que usou. sim. Então, vamos lá. Carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e enxutai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. Essa passagem está em Lucas, capítulo 6, versículo 22 e 23. Chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? A passagem está em Marcos, Lucas e Mateus. E João também. E, na verdade, a gente vê que essa passagem todos os evangelhos mostraram, né? Os dois que seguiram Jesus, João e Mateus, e os dois que aprenderam depois, né, com os outros apóstolos, Marcos e Lucas, né?
O capítulo que a gente está encerrando, né, a gente falou que é o da candeia, né, do alqueire, de não esconder os ensinamentos, mas colocá-lo à luz de todos. E Jesus, ele, né, Allan Kardec encerra esse capítulo colocando, né, essa palavra de carregar sua cruz e de quem quiser salvar a vida, perderá. É bastante interessante ele falar assim, carregar a cruz. A gente usa a cruz como um entendimento de que nós partimos do mundo espiritual com algo que nós temos que passar. Esse seria o carregar a cruz. A minha cruz é mais pesada do que do outro. Trocar a cruz, já fizeram isso, né? Fizeram historinhas de pessoas tentando trocar a cruz e entrou num lugar que tinha uma quantidade grande de cruz, né? E lá Deus, o Jesus falou, então escolha uma outra cruz, e a pessoa colocou a dela do lado ali, rodou, rodou, rodou e pegou uma cruz e foi embora. Ele falou, tá vendo? Você pegou a mesma cruz que você já tinha. Né? Ao escolher, ele acabou escolhendo a dele mesmo. E a gente fala assim, qual é a minha cruz? Ah, essa é a minha cruz. Ah, isso é o que eu tenho que carregar. Na verdade, esse entendimento de cruz é aquilo que eu venho para o mundo para passar. Eu tenho que passar por coisas e situações. Essa é a minha cruz. Ou as pessoas usam a mesma coisa de cruz também para fardo, né? O meu fardo, qual o fardo que eu tenho que carregar, né? O fardo é proporcional às costas, eu não devo pedir para aliviar o meu fardo, e sim para me fortalecer os ombros, as pedras do caminho. Eu não devo pedir a Deus para tirar as pedras do caminho, e sim para fortalecer meus pés para poder passar por elas. E Jesus fala, né, bastante claro, que quem quiser salvar a vida vai perder, e aquele que carregar a cruz e segui-lo é o que vai vencer, que vai passar pelo mundo espiritual. Ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que quanto mais eu tento fugir das coisas que eu preciso passar, mais eu fujo de Deus, mais eu fujo das minhas responsabilidades. Então ele fala assim, aquele que me segue, ou aquele que aprende o que eu estou ensinando, vai carregar a sua cruz até o fim. E vai tentar deixar ela menos pesada. Vai tentar fazer o que precisa fazer ao invés de fugir. Então, o que a gente faz? O que a gente percebe na maioria das pessoas? As pessoas não querem o ensinamento da igreja. As pessoas não querem o ensinamento de Jesus. As pessoas querem modificar os ensinamentos para que elas possam ter facilidades na vida. A gente gosta das coisas materiais, a gente quer viver na matéria, a gente quer viver na terra, a gente não quer morrer, a gente não quer que a vida acabe nunca, a gente quer ter os prazeres da vida, a gente busca os prazeres da vida. E Jesus fala que não, que nós partimos do mundo espiritual com situações a serem vividas, que foram escolhidas por mim, seja diretamente ou indiretamente. Eu vim na Terra para passar, então não adianta eu fugir. Porque se eu fugir hoje e volto para o mundo espiritual, e a gente fala bastante em reencarnação, qual a ideia da reencarnação? É você vir e vencer uma situação. Enquanto você não vencer, você volta e faz de novo, volta e faz de novo, volta e faz de novo. Quando que eu saio disso? Quando eu venho e faço o que eu tenho que fazer, termino a minha prova, passo com notas boas e vou embora. Saí, né, daquele lugar. Venci, terminei a prova. Então ele fala mais ou menos isso. Ou eu fujo das provas e perco a minha vida, ou eu entendo o que eu devo fazer e faço. Carrego a minha cruz. É minha cruz? É. É eu que mereço? Sim. É o que eu tenho que fazer? É. Então vamos embora. Né? Porque a gente acha muito difícil, né? Algumas pessoas têm medo do ensinamento de Jesus porque tire alguns benefícios que eu tenho na vida. Parar com alguma coisa que eu faço. Se eu for na igreja, eu vou me proibir de fazer isso ou de fazer aquilo. Que a gente sempre fala, a gente não é proibido a nada.
Mas a gente precisa saber o que é que a gente quer. Viver uma vida de fartura material e depois sofrer no mundo espiritual, ou renunciar a muitas coisas na matéria para vencer e seguir no reino dos céus, ou no mundo espiritual, ou não precisar fazer de novo, ou ter que voltar com a mesma coisa, ou ter que sofrer isso até o fim da vida. Não é mais fácil vencer? O que eu preciso fazer? Carregar sua cruz. Qual é a minha cruz? Fazer isso. Então vou fazer. Então é um ensinamento que precisa ser passado, mas é aquilo que a gente tinha falado no Gotas de Paz. É para mim que Jesus está falando? É. Está na hora de eu começar a fazer? Tá. Eu já fugi muito disso. Né? As pessoas que descobrem mediunidade, né, falando agora de espiritismo, elas têm um medo muito grande, né, da responsabilidade da mediunidade. Então muitas pessoas fogem e não querem a mediunidade. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E daí ele percebe que a vida não evolui, né? Ela fica parada, ele continua patinando, até o dia que ele percebe que, bom, se eu for, e não é tão difícil, a mediunidade é um dom maravilhoso, se eu souber usar, eu não preciso viver 24 horas por dia ali na mediunidade, mas eu posso me dedicar a um dia da minha vida para isso, mais melhorando a minha vida, a pessoa percebe que ela se torna médium e a vida dela não mudou muita coisa com relação ao que ela tinha, o que ela fazia. Mas ela tem a oportunidade de aprender mais e de modificar hábitos, de fazer coisas diferentes, de querer fazer coisas diferentes. Então é uma questão de não fugir, né? De assumir a responsabilidade, né? De ter consciência de que veio para a Terra para passar por algumas situações, que não dá para fugir dessas situações, que não dá para chegar aqui e modificar o plano, né? Ah, eu não quero mais, eu não vou fazer mais. Ai, é muito difícil. Ai, a vida é difícil. Ai, isso e aquilo. Quando você assume, é meu, só eu que posso resolver isso, só eu que posso sair disso, então eu vou pegar a cruz e carregar. É mais ou menos isso o término desse evangelho, desse capítulo 24. Acho que fica esclarecido assim. Bom soldado não foge à luta, né? Não, Tem que encarar. né? O dia que a gente assumir essa responsabilidade e seguir, a vida modifica, É, né? E aí, pode falar. a gente tem que encarar, né? Não pode querer fugir dos problemas, né? Se a gente vê com a missão de evoluir, vê com a missão de passar por aquele problema, né? Fazer o quê? Tem que passar. Não adianta, né, só cair em desespero, né? Comete suicídio porque não aguenta as provas da vida, né? Muitas vezes. E isso aí é uma coisa que vai totalmente contra todos os, todos os desígnios lá da espiritualidade, tudo que se planejou para a sua espiritualidade aqui, para a sua vida material aqui. É assumir a responsabilidade sobre a vida, né? Não disfarçar, né? Eu falo assim, não arrumar desculpas para fugir. É meu. Eu falo, né? Sempre que eu posso, eu tenho oportunidade, eu falo. Ser sincero com Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? Né? Me É, mostre o que eu preciso fazer. Essa é a oração que eu acho assim mais sincera. E quando a gente assume isso, né, e eu falei, eu estava esse que eu falei que eu estava assistindo, eles chegaram à conclusão de Deus assim, sem espiritismo, sem religião católica, sem qualquer religião, entendendo o universo, entendendo o que nós somos. Mas eles perceberam que quanto mais a gente faz as coisas boas, quanto mais a gente faz coisas com alegria, é melhor para o nosso organismo. É a mesma coisa, quando eu assumo a responsabilidade, vejo que Deus não é ruim, que o que Jesus pede não é nada de muito, né? Ah, é muita coisa. Quando eu encaixo a vida nisso, a vida flui, a vida melhora, as coisas melhoram e você se sente melhor. Em vez de ficar brigando contra, como diz, de ficar dando murro em ponta de faca, brigando com o que é que tem que fazer, né? bem isso aí. Assumir e vamos embora. Vamos encerrar então, Zô? Vamos. Deixa eu ver se não tem nada aqui, não. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por estes momentos, pelo estudo da noite, por tudo que na noite que nós tivemos a oportunidade de aprender,
Que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, essas correntes médicas que vieram até a nossa live, participar do nosso estudo, auxiliar no nosso estudo, auxiliar as pessoas necessitadas desse estudo, em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, pedindo essas correntes espirituais, né, as correntes passistas, dando um passe espiritual com todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas, trazendo aquilo que for necessário para o nosso corpo material, para o nosso corpo espiritual, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. As irmãzinhas, hoje não percebi a irmã Rosângela, mas ela tinha pedido a irmã Júlia, que estava passando por momentos difíceis, então vamos continuar mantendo esse pedido a essa irmãzinha necessitada, que as correntes médicas possam auxiliar em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. A nossa irmãzinha Gemima, Maria dos Santos, que está aí com a sua luta e graças a Deus vencendo, melhorando dia a dia, agradecendo a Deus e pedindo a essas correntes espirituais, as correntes médicas que façam auxilio no seu tratamento, que possam trazer um remédio permitido por Deus e Jesus para o seu tratamento. E vamos pedir também para todos aqueles mais necessitados do que nós, que também estão precisando desse auxílio. E se cada um tiver alguém que esteja passando por momentos difíceis, aproveitando esse momento de concentração e levando o pensamento até esses irmãozinhos, a esses recintos, para que essas correntes espirituais, as correntes médicas, as correntes passistas também possam auxiliar a todos em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. Depois desse evangelho, aproveitando o que esse estudo, o que esse tempo que a gente ficou aqui nos trouxe, momento de paz, de harmonia, de equilíbrio, vamos juntar as nossas boas vibrações, as vibrações de todas essas correntes espirituais que nos auxiliam, e vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool, de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda,
no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Tenham uma boa semana e até segunda-feira que vem. Valeu. Fabião, uma boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Até mais.